Mais um Confinados na Área. Finalmente consegui aí ser liberada pelo Instagram, que andou bloqueando algumas ações minhas, achando que eu sou um robô. E hoje eu vou conversar com a Silvia Bandeira. A gente está aqui, estava aqui antes conversando no direct, tentando entender um pouquinho como é que tudo isso funciona. É muita novidade, né, para todo mundo, enfim. Nem todo mundo está acostumado. Eu mesma estou aprendendo muitas coisas aqui pelo. Ó, ela aí. Ela chegou. Vou mandar o convite. Você faz. Daqui a pouquinho ela está com a gente. Uma pessoa deliciosa, maravilhosa. Essa conversa eu tenho certeza que vai chegar aquela contagem regressiva, sabe? E a gente vai ficar, ai meu Deus, tem que sair, porque a Silvia é uma pessoa muito gente da gente. Muito bacana de conversar, sempre acessível, que está tendo pelo que eu entendi, né, que a gente conseguiu conversar até agora, uma rotina muito bacana. Olha ela Ih, ali, eu tenho que tem que ficar de virar. cabeça para cima? Tem É? que virar, tem que virar. Seu celular deve estar deitado, não é isso? Ah, isso. Então, coloca ele em pé, coloca ele em pé. Isso, olha só. Perfeito, Pronto. Mas perfeito. aí ele não fica E no aí, negocinho bonitinho Silvia, que dele. bom. Ah, é? É. Quer um tempinho para se arrumar, a gente sai e depois entra Não, novamente? não, não quero sair mais, não. Porque sabe que. Socorro! Primeiro é complicado isso aqui, A primeira a gente nunca porque, esquece. peraí, você tá me vendo? Não, né? O que que eu Tô te fiz? vendo. Stop Você precisa baixar sharing. só um pouquinho. Baixa só um pouquinho o ângulo. Isso, mais um pouquinho. Assim? Tá Isso, me se puder vendo? mais. Isso, perfeito, Ué, perfeito. mas Agora por que tá que eu não tô ótimo. me vendo? Eu não tô me vendo aqui. Talvez por conta da sua conexão. Você me vê? Não, a minha conexão tá boa. Peraí, deixa eu botar os É? óculos. Que aí eu vejo melhor. Peraí, tá como se eu Tá. estivesse escrevendo alguma coisa, então eu não quero Não, isso ouvir é o nada. pessoal que está comentando Ah, já, pronto. linda. O pessoal já está aqui já. Galera entrou, deu 10 horas, pessoal, entrou todo mundo Ih, tô para ver vendo Silvia os meus amiguinhos Bandeira. todos aí, olha que bonitinho. Muito gostoso, né? E eu Aham, tava falando, gente, que pessoa maravilhosa, tem que entrar logo, senão eu vou sair, porque a gente tem que ficar uma hora. Porque eu tenho certeza que essa live, Silvia, no final, a gente vai aham, ficar, ai, o Insta tá fazendo a contagem regressiva. E não dá para confiar, porque ele derruba sei. mesmo e derruba antes do Mas tempo. tudo bem, não vamos ir falar o que que o Insta faz e vamos aproveitar esse tempo. É Fala aí. isso aí. E aí eu quero Ah, saber o seguinte: o que você tem feito na sua quarentena? Conta pra gente. é tanta coisa, porque eu oscilo entre alegrias e entusiasmos intensos e uma insegurança enorme em relação a tudo que está acontecendo. O mundo é uma coisa que eu li outro dia da Fernanda Montenegro, que eu admiro loucamente, como todo o país, é Uhum. que eu tenho o privilégio de ter um canto na montanha, que é onde meu marido mora, então eu tenho um ar puro, eu estou num lugar lindo, e pela primeira vez na vida eu estou brincando de dona de casa, porque sou uma péssima dona de casa. O que que eu quero dizer com isso? Ah, é? Eu nunca me Ah. preocupei, eu não sei, eu tenho duas filhas que cozinham maravilhosamente bem, e eu sou uma pessoa que não cozinho nada, tá entendendo? E que estou aprendendo a fazer as coisas. Hum. E estou arrumando, e estou organizando a casa, e enfim. E aí, ao mesmo tempo, de vez em quando, eu faço com. Eu estou com um projeto muito bacana ligado ao cantor Charles Navour. E aí tem um autor Hum. jovem, maravilhoso, de Belém, chamado Saulo Cisnando, que fez um texto deslumbrante. Nós vamos cantar músicas desse cantor francês maravilhoso, eu e o Maurício Badu, Uau. tá? Então já temos diretor e tudo. Eu fico Aham. sonhando quando que isso vai acontecer, do jeito que tem essa pandemia, essa insegurança, né? No Brasil, no Sim, mundo, e sim, as pessoas sim. querendo sair desse confinamento. Mas o confinamento te traz uma coisa de você se recolher. Eu estou muito agitada, como você sabe, jogando um torneio de bridge, porque o bridge me faz ficar um pouco Pois é, eu focada. ia te perguntar, como é que é? Porque você fala assim, eu sou uma pessoa impulsiva. Como é que é para uma pessoa impulsiva, né? Para fora, ter que estar nesse momento agora que é mais introspectivo. O Saulo está dizendo, eu estou aqui, kkkk.
Já tá na área também aqui no nosso Ah, então ele papo. já viu que eu falei dele. Eu tô vendo uma pessoa, a Rachel, olha, ele tá vendo a Já, minha já. coleguinha de bridge. Ah, todo mundo aí, olha que bacana. Mas Ela o tá sempre Saulo, no bridge, gente. tô- porque enquanto eu não estou pensando no meu lado criativo e como extravasar isso, e é muito bom, porque de vez em quando eu faço essas coisas pelo IGTV, né, eu e o Maurício cantamos músicas que são do Aznavour, mas agora vem uma de protesto do Bob Dylan, e é uma coisa complicada de fazer, que as Hum, pessoas não têm ideia. Eu canto a música ouvindo um playback. Eu não sou cantora, eu cantei em Marlene Dietrich, vou cantar, sou afinadinha, exato. mas não sou cantora, sou Aham, atriz que canta. E aí o Maurício fica assim para mim: Silvia, você tem que casar a sua boca com a música. Esses negócios aham. que você vê por aí, nada é gravado instantaneamente. Então eu tenho que ouvir o arranjo, eu tenho que cantar e parece que eu estou cantando realmente. Aí ele depois prepara tudo e ele fez coisas que as pessoas se comoveram muito. Tem uma música do Aznavour chamada Yesterday, que fala do passado, e ele inseriu fotos e trechos de filmes da gente super jovem. E eu acho que isso tocou de alguma forma as pessoas que estão confinadas nesse momento, que eles veem o Uhum. efêmero da vida. A vida passa rápido. Então você tem que Sim. saber viver intensamente, e graças a Deus eu não me entrego. Claro que de vez em quando eu fico blue, como todo mundo, Uhum, mas eu estou uhum. sempre pensando em saídas, em alternativas para poder sair um pouco da angústia que é a situação política do país, que é caótica, né? Uhum. E a situação da pandemia, que ainda não tem uma solução certa. E aí, para isso, pelo menos eu vi aí duas fórmulas já: trabalhar intensamente, criar, fazer parcerias e jogar o carteado. É É isso isso? aí. Porque esse bridge não é só um carteado. Não é Ah, o objetivo do bridge nunca é como um xadrez das cartas. É um jogo de uau. cabeça. Bridge quer dizer em inglês ponte. Você tem que fazer uma ponte Uhum. com o teu parceiro. Então é um jogo de estratégia, de memória, de foco, tudo que um aquariano não tem, ainda mais uma aquariana que além do mais é atriz. Então, aliás, eu me lembrei que Hum. esse nosso projeto tem uma coisa engraçada, que são dois aquarianos, o Gilberto Gavrons, que vai fazer a direção, que é um cara maravilhoso, e ele também é aquariano, e o Saulo, que está nos vendo, não sei se ele já foi embora ou está aí ainda, mas o Deve Saulo estar. também é aquariano, e ele fez um texto lindo, porque o título da peça, que a gente pretende em algum momento montar, é Charles Navour, um romance inventado. E aí não posso contar mais Uau. nada, senão tira o suspense É, da senão dá história. spoiler. Mas como é É, que é a tua rotina, geralmente? eu acordo sempre com mil intenções. Uma das coisas que eu não tenho disciplina, mas que é Hum. importante para mim, é a atividade física. Então, às vezes, eu pego o meu earphone, boto uma música que eu amo, e aí saio caminhando por aqui, porque aqui você tem um Essa lugar com ar puro. possibilidade. Peraí, a cachorra que está tossindo, a Fiona, vem cá, Fiona. Esse é meu cachorro, tá? Fiona é Então, eu ótimo. ando. A Fiona é uma gracinha. A Fiona Hum. Leva a e Fiona aí, também? para onde? Para caminhar, não, porque ela já está. É uma senhora, Né, ela é né, né, muito bem conservada. Eu sempre digo que ela puxou a mãe, porque ela está com 13 anos, mas ela é lépida e fagueira. Então, eu brinco, né? Mas aí eu tento caminhar. Quando eu não caminho, eu tenho uma piscina pequena, e agora está gelado por causa do inverno, então Uhum, eu uhum, faço uma sauna. Eu tento meditar, mas não tenho a constância também que eu deveria ter. Eu vou começar aulas de canto. Aula de canto é importante, eu não vou uhum. cantar, tem que fazer aula de canto. E aí minha filha Sim, disse: Mãe, você tem sim. que fazer alongamento. Me deu uma amiga dela maravilhosa que faz pilates, mete pilates no chão. E aí eu me alonguei toda. Eu disse: Poxa, não estou tão enferrujada assim. E no mais é muita gulodice, que eu sou uma pessoa compulsiva em relação a doce. E nessa época é difícil Caraca. você ter um Ah. controle, né? Não, e eu vi uma entrevista sua, inclusive você falando isso, né? Do que o Jô te ensinou, que você foi casada com ele, e aí vocês estavam lá numa peça, e aí você falou, ai, tem um pneuzinho aqui, e aí ele tirou a blusa e falou assim, eu estou me sentindo muito gato. Então, quer dizer, são as coisas também que a gente vai aprendendo nos relacionamentos e com as outras pessoas. Eu estou fazendo E foi essa mais completo do que observação. isso, porque éramos três atores super magros, né? Era Marília Pêra,
uma pessoa muito querida, de quem eu sinto muitas saudades, aprendi tanto com ela, era o Marco Nanini, eu e o Geraldo Alves. E aí nós fazíamos um quadro que era ligado às exiletes. Gabeira tinha acabado de chegar, usava aquela tanga, não sei se você lembra, mas foi uma coisa que fez, era Uhum. muito comentada na época. Então Nossa, tinha até esse hoje. momento, estávamos os três magérrimos. Aí o Nanini disse assim, ah, eu estou com um pouquinho de barriga. Aí a Marília, também magérrima, disse assim, ah, mas aqui a minha perna está um pouco fina. E eu disse assim, ah, eu não sei, eu acho que eu estou com um pouquinho de celulite na coxa. Aí o Jô tirou a camisa, desfilou no palco. Eu achei aquilo lindo, porque nós vivemos uma sociedade que, se você não for extremamente magro, se você não for extremamente belo e jovem, é um país de jovens, né? Qualquer pessoa acima de 35, 36 já é velho. Estou te falando de Uhum. toda uma galera extremamente jovem. Então você Uhum. começa a ver que não é bem assim. Tem outros caminhos, outras coisas que te mostram o preconceito. Né? Eu fui criada numa família em que tinha um lado paterno, que era a avó e tudo isso, em que a coisa física era importantíssima, né? Já do lado da mamãe já era Uhum. mais relaxado. Mas, enfim, tem isso que a gente cria, essa... Ai, tem que estar sempre magro, tem que estar sempre bem. E não dá para ser sempre assim. Mas eu acho que isso está mudando, né? E eu acho que há uma grande esperança também nesse momento de confinamento, porque quando a gente vai para a questão da introspecção, a gente acaba se descobrindo mais, e com isso o valor que a É, gente tem, que não é essa casca, com certeza. Então, eu acho que há esperança. Eu não sou ligada ao não movimento os feminista. movimentos todos em relação ao racismo, à gordura, o que é diferente, Uhum, as pessoas que não têm o padrão de gostar do homossexualismo, do LGBTQ, uhum, não sei das quantas, está cada vez mais forte. Você vê que as revistas que antes só davam espaços para os modelos anoréxicas, hoje são as mulheres cheinhas, gostosas, que se assumem de uma outra forma. Você tem razão, Dani, o exato. mundo está mudando, graças a Deus. Exato, porque assim, eu não sou ligada E, a movimento feminista, mas isso não quer dizer que eu não esteja na causa feminina. Então, por exemplo, quando eu vou uhum, apresentar as minhas entrevistadas, eu não começo assim, ah, ela é linda, ela é não sei o que, não. Ela tem um talento, ela é uma pessoa, né? Ela não é uhum. um cartão de visita. Tá, é linda, faz parte. Eu falei várias vezes para você, né? Hoje mesmo você falou, ah, eu tô bonitinha. Eu falei, ah, você tá de brincadeira que você tá bonitinha, né, Silvia? Mas eu acho que a gente não tem que ser apresentada assim. A mulher, durante muito tempo, foi apresentada pela sua beleza. Olha, ah, eu vou Mas falar aí, com a linda fulana de tal. uhum. Mas Diga. aí é que entra a frase Diga. que eu discordo de você. Eu sou Hum. feminista, sim, e sempre fui. Eu sempre fui contra Uhum. os chavões que colocavam a mulher de um lado e o homem do outro, no sentido. Vou dar o exemplo de uma frase. Você ouve a vida inteira, isso é uma coisa extremamente do mundo machista, o homem diz assim: a mulher envelhece mal. E quantas mulheres eu vi dizendo para mim, é verdade, o homem envelhece também, não é verdade, o homem fica careca, fica barrigudo. Você está entendendo? Então, isso são Sim, sim, chavões que sim. me fazem cada vez Uhum. mais, quer dizer, imagina, numa década em que a mulher ainda era dona de casa, e eu já era totalmente libertária no meu casamento e na minha forma de ser, isso sempre foi dentro de mim. Eu me lembro muito bem no primeiro casamento, eu já estava como modelo, e fazendo coisas e fazendo faculdade, e um cara perguntou para o meu marido: você vai deixar a Silvia trabalhar? Ele era diretor, por Sim. acaso, da Air France na época. E eu olhei para ele e disse assim: por que tua mulher deixa você trabalhar? Eu tinha 21, 22 anos de idade. Mas desde então, e desde aquela época, que eu tinha em mim esse sentimento do feminismo, de não admitir, homem não Uhum. manda, mas eles têm a força Sim. bruta. Não, mas Então, quando eu durante te muito falei tempo, eu que eu não custei. era. Uhum. Quando eu te falei que eu não era feminista, no seguinte sentido, como eu não estou militante, engajada no movimento X, Y, Z, eu acho injusto falar que eu sou feminista, mas eu sou Uhum, totalmente pela causa feminista. Tanto é que eu te digo, eu não apresento as sim. minhas entrevistadas como uma mulher bonita, não. É uma atriz
talentosa, que é bonita também. É uma característica dela, Uhum. mas ela é muito mais do que isso. E muitas vezes nós somos apresentados como isso. Ai, como Aham. ela é linda! Ai, como ela é... Então, assim, eu tenho na veia o feminismo, mas eu não Deixa eu posso só dizer que eu falar sou aqui rapidinho. militante, porque é High a galera Gray. que tá com a Ah, bandeira assim, fala assim, cadê essa mulher? é. Fala, Tá, fala, fala. não dá. Mas Você High quer Gray. cumprimentar alguém? Gray. Eu não, eu tô com um amigo da Austrália que está ali, é o Gray. Acho muito engraçado isso. Aham, O Gray tá aham. no, não entende uma palavra de português, mas está ali presente. Então tá, é porque Mas quer te ficam ver, passando as mas quer te pessoas. ver. Não esquece, eu fiz um E imprint Silvia, nele. Hum, me diz uma coisa, você disse que tem momentos ruins e momentos bons, como todo ser humano. Qual é. foi o momento assim pior nessa quarentena para você, assim, aquele dia que para você Eu, eu não não foi diria um legal? dia. Não são dias que eu estou mais sensível. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ligar o meu Spotify e botar as minhas preferências musicais. Um dia é só música italiana, outro dia é francesa, outro dia é música country mesmo, mais americana, as brasileiras que eu adoro. E aí eu vou botando Uhum. aquelas músicas e vão tocando, é que nem um violino que toca na tua alma. E aí tem dias que eu fico Sim, choro à toa, eu vejo muito seriado também. Eu me envolvo de tal forma que eu entro na tela. Então, presente. as histórias. É, também, né? Então, as histórias que me mobilizam mais, eu choro muito, eu estou extremamente emotiva. Não tem um dia mais triste. Tem o dia em que eu me sinto. Como é que eu posso te dizer? A pessoa que tem uma expressão que agora não me vem, que é quando você oscila de uma alegria intensa para uma Oscila. tristeza intensa. É. Uhum. Você está me ouvindo É bem? como Porque se de fosse vez em uma quando coisa parece que você assim, corta, né? tô te ouvindo. Não, é por causa da transmissão e do Uhum. delay mesmo, porque a gente está Ah, distante, tá. enfim, então rola um pouquinho isso, mas a gente Uhum. vai esperando. É uma coisa, Sim. como você falou assim, de um extremo para o outro, meio bipolar. É, que a Isso, Valéria totalmente Azevedo Aliás, está minha filha falando. se. Bipolar. Eu É. também tenho me sentido assim, você não está só. Uhum. Tá, não sou só que bom. Porque, primeiro, que eu não Não, tenho não. vontade de ler jornal todo dia. Eu não tenho vontade de ver Uhum. Jornal Nacional só falando coisas que, claro, que são importantíssimas. Eu não quero parecer poliana. Ah, eu não quero ver o sofrimento. Não, não é isso. Mas é que você não vê uma solução. A gente tem que pensar. Ah, Luísa Brunet, que bonitinha. Você tem que pensar no geral, no mundo. O mundo não está Uhum. pensando nas camadas da população que tem menos possibilidades. Então, quando se diz vamos fechar tudo, como que você vai fechar tudo? Como é que vão viver esses milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, que é essa a realidade, está entendendo? Então, eu estou me Uhum. queixando, como está toda a classe artística se queixando da falta de opção para o nosso meio, mas nós não somos os únicos. Mas na nossa classe, você tem camareira, você tem toda a técnica que não está ganhando dinheiro nesse momento. Então, é Sim, assustador, sim. né? É assustador. Engraçado, você falou uma coisa agora, camareira técnica, realmente. Porque assim, vocês ainda fazem live, enfim. E eu queria que você desse É. essa dica, porque você é uma mulher que passou por altos e baixos, que fala que gosta de mudança, que é a Hum. verdadeira fênix. Inclusive, a gente tem muita coisa em comum, porque eu tenho uma fênix tatuada nas costas. Aí você Que fica falando das bacana. coisas, eu fico falando assim, É. caramba, quanta coisa em comum. Que dica que você daria para a classe artística, para aquele artista que não faz, que não tem a fama e que está assim desesperado nesse momento, falando caramba, o que que eu vou fazer? E aí ao longo da tua vida, que dicas que você poderia dar para essa pessoa? Porque é o momento de todo mundo se reinventar, é o momento inclusive da internet se reinventar. O que que você A diria, internet. Silvia? Eu acho que é exatamente isso. Hoje eu estou fazendo também análise, que aliás eu faço há 1000 anos. Estou fazendo análise e hoje eu estava conversando exatamente sobre isso. Também. O caminho para nós nesse momento é a internet. A internet vai ficar cada vez mais fácil. Quem nasceu com a internet, saca, tira tudo de letra. Mas os que são um pouco mais madurinhos têm mais dificuldade e você tem que ter aplicativos que facilitem para encontrar um caminho. Eu não quero aquele caminho de repente ficar fazendo essa coisa brasileira, adora usar expressões em inglês, né? Que o Anselmo diz assim. Uhum. Não é bem assim, vamos falar em português, mas eu quero ser um influenciador
Não, não é só um influenciador, é saber dizer coisas que possam tocar as pessoas. Só que eu não sei ainda que caminho, Exatamente. porque até porque, como aquariana, eu vejo tantos caminhos. Eu posso hoje, uma amiga minha que mora na Bahia, mas no momento está em Manaus. Oi, Cris, falando de você, viu? Ela estava dizendo, você, cada vez que você descreve um seriado, cada vez que você descreve um filme, a gente tem vontade de assistir. Por que que você não faz isso? Porque tem tanta gente que faz isso. E aí você começa a pensar, que caminho? E eu gostaria de falar sobre tantas coisas. Então, voltando à Uhum. tua pergunta, quem nesse momento se sente no mato sem cachorro tem que encontrar uma alternativa criativa que preencha o tempo dele. Eu faço de vez em quando uma coisa que, aliás, um rapaz que eu também gosto muito, chamado Roger, que é extremamente artístico, faz, que são essas colagens que você recorta revistas, fotos, e você vai botando e aquilo tem um significado. Então, é você saber preencher seu tempo e imaginar o que você pode fazer daqui para frente. É difícil dar conselhos ou palpite nesse sentido. É complicado, é complicado. Não, mas o que você falou em colagem, eu já imaginei uma coisa bem lúdica, e o que você faz mesmo jogando, Uhum. porque às vezes a gente está, você sabe que eu escrevo microconto, e eu estava embaixo do chuveiro falando assim, Ah, é pô, verdade. sobre o que que eu vou falar hoje, sobre o que que eu vou falar Ah, hoje. Aí eu virei e falei assim, cara, quer saber, eu não vou pensar mais sobre o que que eu vou falar. Um minuto depois veio um raio na minha cabeça, bateu, puf, você vai falar sobre isso, esse é o assunto. Aí, dali começa a criatividade, né? Então, assim, às vezes a gente é isso precisa aí. realmente dar aquela zerada que você faz na meditação. Eu também tento meditar, não é um Uhum. processo fácil, mas eu acho que a gente precisa disso, dar aquela zerada, porque o Aliás, artista tem muito é, isso, né? 1 milhão de coisas passando pela é. cabeça. Jesus amado. Não, e aliás, eu tenho um lado que mamãe, desde que eu era criança, que ela dizia que eu era belicose. Isso é uma palavra que eu ouvia Uhum, muito. Eu só fui entender muito depois o que que era belicose. Eu brigo pelas uhum, coisas que eu acho que estão erradas e etc. Por que que eu estou falando isso? Ah, por causa da meditação. Aí eu passei uma semana meditando todos os dias na hora de acordar. Aí meu marido brinca comigo. Eu nunca vi uma pessoa que consegue meditar e 5 minutos depois tá latindo. O que que é isso? Tá tudo errado. Então eu saio daquela posição zen para uma pessoa completamente que não entendeu ainda o que é a meditação. A meditação é um momento de... Mas eu gostaria de ter esse vício. Melhor do que ficar comendo doce que nem uma louca, né? Enfim. sim, com certeza. Mas é a prática, é a prática. Uhum. Você acha que pelo fato de você ser uma mulher muito viajada, filha de diplomata, isso tem te ajudado nesse momento? Porque assim, dá uma abertura, né? Abre um portal, não adianta. Você tem acesso a diversos tipos de cultura, de cabeça, enfim, da língua a tudo. Você acha que te É. ajudou? Tem te Você, ajudado? você sabe que a minha filha caçula está fazendo um documentário. Ela casou com um diplomata. Eu sou filha e neta de diplomata. Uhum, As pessoas têm uma imagem de um glamour que, na realidade, os filhos de diplomatas se ressentem muito. Porque uhum, você não tem, como é que eu posso te dizer, as tuas raízes. Eu queria voltar para o Brasil, com arroz, até o Guaraná, que eu não gosto, rever a família, familiares lá de uhum. pai e mãe, e não, eu ia para países, eu vivia nos países. E ela está fazendo um trabalho muito interessante, que a palavra em inglês é transient. O transient tem uma coisa parecida com Uhum. transitoriedade. Então ela disse que quando ela era pequena, ela achava muito clamorosa a vida da mãe, mas ela sempre via uma tristeza no meu olhar. Eu achei interessante isso que ela falou. E ela agora sente isso, Uau. porque eles estão em Seul, na Coreia, tá entendendo? Antes disso estavam na Etiópia. Então, esse olhar que quem está de fora diz, mas ela é fluente em vários idiomas. E daí? Cada um de nós carrega as suas tristezas, as suas histórias, e não são exatamente aquelas que você imagina. Ai, que máximo, ela viajou tanto, que beleza. Viajou, mas era triste. Eu era alegre, ela louca também, uma adolescente sem limites. Mas, de qualquer maneira, eu vivi e eu não era nunca uma turista. Eu era brasileira nos lugares onde eu morava, diziam la brésilienne, the Brazilian, la brasileira, la brasileña, mas eu tinha que me adaptar àquela cultura.
Então, até hoje, as palavras não me vêm, às vezes, em português. Porque você precisa ver que foram quase 19 anos da minha vida morando em diversos países. Né? Isso para encerrar o Que assunto. te marcaram muito. Mas Muito. tem esse lado da tristeza que eu acho fantástico você falar, porque eu comecei essa série Confinados exatamente por conta disso, porque na internet está Uhum. todo mundo muito feliz, né? É, Tá todo mundo muito bem, as famílias são maravilhosas, os casais se amam, os filhos são é, perfeitos. Tem isso. é. E muita gente virava para mim e falava assim: Poxa, Dani, você escreve lá seus contos e tal. Eu me sinto tão sozinha, porque eu vejo todo mundo feliz. Eu falei assim: não, eu vou fazer uma live com isso, exatamente das pessoas falando o É, humano delas, é, sabe? Quando elas se sentem é. mal, qual foi o pior dia. Uhum. Você quer falar? É. Tá, Não, eu estou achando bonitinha fala. a Sônia Clara também dizendo que é ótima entrevista, e a Cristina A dizendo gente que vai todo mundo é um lendo, pouco né? triste, vai lendo e vai falando, mas isso que você falou é verdade. As pessoas mostram nas redes sociais só o lado maravilhoso, todo mundo está em festas, todo mundo está enfeitado, todo mundo está sempre cercado de amigos, e a realidade é outra, né? Você tem os dias bons e tem os dias que não são tão bons. E você tem que saber Uhum. administrar isso. E no confinamento, eu Como é acho que que você. você administra isso, Silvia? Quando você não é, está num dia muito legal, o que que você faz? Você já falou que já acorda ouvindo música, mas enfim, aquele dia que mesmo acordando, mesmo ouvindo a tua música matinal, você não Uhum. está muito legal. Quais são as estratégias que você usa assim para dar aquele up? Aquele clique é uma Uhum. forma de desviar o olhar para outra coisa. O que eu quero dizer com isso? É olhar os canarinhos que vão comer aqui na nossa varanda, tem sempre milhões de passarinhos. Aí o encantamento de ver a natureza. Outro dia tinha um monte de tucanos, não aqui, mas você via no bosque em frente aqueles tucanos. Eu disse, como a natureza é bonita, como ela se refaz nesse momento tão difícil. Então eu tenho uma facilidade, eu acho que eu tenho uma índole otimista. Não é a otimista Uhum. babaca, não, mas é um otimismo que está dentro de mim. É mais fácil você me contar uma piada e eu começar a rir do que querer ficar o tempo todo. Sabe aquela amiga que você tem, que você diz assim, e aí, como é que você tá? E a pessoa diz assim, eu já estou tão mal, eu já estou péssima, eu estou Não, e infeliz. tem uma galera, papo de elevador no É, trabalho, que é assim. aham, Poxa, hoje tá quente, né? Ai, que horror. Aí sobe. Aí no dia seguinte chove, tá frio. Putz, mas hoje tá frio. Ai, que horror, esse tempo também frio. Eu já peguei pessoas assim, sabe? Que se tava quente, tava reclamando que tava quente, se tava frio, a mesma pessoa. E você fala assim, caraca, qual é o dia que essa pessoa vai dizer assim, pô, hoje tá legal? Porque tem aquela nota tempo do elevador, né? O é, elevador é sempre nota tempo. Você não tem que dizer, você fala do tempo. Já reparou isso? O elevador está sempre é, todo mundo falando do é, tempo. Eu queria te é. fazer uma pergunta seguinte: você já viveu tantas personagens, Silvia, e nesse momento, tem alguma personagem assim que te inspire? Porque a gente, sei lá, acho que vai carregando um pouquinho delas, vai dando e recebendo delas. Tem alguma assim Você que te sabe que inspire tem nesse momento personagens que me delicado? inspiram. Eu estou muito tocada com esse trabalho que já está há algum tempo que eu sonho com ele. Então, a história que vai contar vai emocionar. As músicas que são cantadas são músicas que grande parte do público já ouviu de alguma forma, vão ser inseridas, não como se fosse um musical, agora eu vou cantar, não, elas são inseridas em momentos delicados do texto, porque fala de amor, fala de desencontro, fala de enganos. Então, eu estou muito entusiasmada com isso. Claro que eu tenho textos clássicos que eu ainda gostaria de fazer. Tem o próprio. Como é que é o nome em português? Como é que é? Desire, Call Desire. Eu vivo da gentileza Hum. dos outros, que é uma peça deslumbrante. Esqueci a Bond. Ai, como eu esqueci o nome da peça, falando muito rápido, depois volta. Hum. E tem o Pássaro da Juventude. Tem textos muito bons que eu gostaria de fazer, mas nesse momento eu estou com a energia voltada para essa peça, que é um projeto bem bacana para quando isso tudo se resolver de alguma forma, né? Eu tenho uma coisa Quer otimista, ver? como eu te Ah, falei, né? Quer aham. dizer, tem uma espécie de piada que não é muito engraçada, do otimista e Hum. do pessimista. Então, o pai dá, Conta. o pai dá para o pessimista uma bicicleta.
E o garoto pessimista diz, pai, porra, você está me dando uma bicicleta, eu vou sair, vou me arrebentar, quebrar minha perna. E aí, para o otimista, ele dá uma espécie de coisa cheia de bosta. Aí o otimista diz assim, pai, cadê o cavalo? Eu sou um pouco isso, cadê o cavalo? Putz, Entendeu? cara, genial, genial, genial. Né? Você falou desse negócio da natureza, como é importante, né? Eu moro num apartamento que tem área atrás e na frente. E aí eu ganhei Uhum. umas flores de uma amiga, e eu achava que eu não tinha dedo nada verde, que tudo na minha mão morria, eu tinha que entregar para minha avó cuidar. E aí essas flores não morreram, resistiram à minha pessoa. E aí agora eu tô com Olha que 9 beleza. árvores em casa. E é lindo, porque assim, a vida traz vida. Aí já veio passarinho, É, já veio borboleta, já tinha uma minhoquinha, isso. já veio aranha também, praga, porque aí vem coisa boa e vem coisa ruim, Uhum. porque a Não, vida aranha eu não tem gosto, aí eu disso, mato né? tudo. Eu acho lindo, mas exatamente, isso é... Eu tenho problema com Isso... lagartixa, Não, que lagartixa eu todo mundo adoro. Ela adora, né, morde e come lagartixa. as aranhas. Porque a lagartixa come aranha. Eu não gosto de aranha, Mas não. Outro dia você, apareceu mas uma aranha. jura, mas eu enfrento um exército de aranhas, mas não enfrento lagartixa. É impressionante, é impressionante. Dessas coisas que eu acho que eu te cortei, eu acho Uhum, importante você falar, porque você é um exemplo, assim, de verdade. É, aham, quando você está numa que não é muito boa, eu cortei ah. você estava numa linha de raciocínio. Como é que você faz para dar esse up? Tem que Eu voltar falei nisso. sim, eu desvio o olhar para alguma coisa que vai me tirar. Eu Ah, não vou tá, deixar tá. tá? Uhum. Não, pode ser um seriado fascinante, eu vejo tudo, eu adoro, tá entendendo? Então, algo mais leve, um livro, estou lendo agora um livro que eu li poucos livros dela, mas eu estou adorando. Como é que é? Horas Nuas, ou Nuas Horas, As Horas Nuas, Lígia Fagundes Bonito. Teles. Como ela escreve bem, porque a gente fica tão viciado nisso aqui, que eu digo, você entra, eu entro no Instagram, no Facebook menos, muito menos, para dizer a verdade. Mas a gente entra aqui e aí o WhatsApp o dia inteiro, e aí você acaba não É. lendo. Eu li minha vida inteira, e agora você vê o jovem, ele cada vez lê menos, porque ele está aqui o tempo todo, né? Exatamente. A gente sempre discute isso. Eu tenho um programa Educação, que é um programa pioneiro no mundo, porque a Uhum. gente fala de educação não escolar, mas tudo. E Aham. realmente é isso, entendeu? A gente tem que se dar essas oportunidades. Agora, Silvia, dentro dessas Hum, coisas todas que você tem Fazer assim. descoberto, que você falou, poxa, agora eu já estou meio que dona de casa, né, fazendo algumas coisas. Qual foi a principal descoberta que você fez ou tem feito a seu respeito nesse momento? Você fala assim, pô, eu não era assim, eu Eu não me vi, pensava assim. eu me, Você sabe que eu me vi de repente, eu vinha só fim de semana aqui, para esse lugar lindo, para visitar o marido, né? Porque ele Uhum. mora aqui, trabalha aqui, e vinha de vez em quando para o Rio, e eu pensava, eu sou urbana, só gosto do Rio. E eu estou descobrindo em mim um lado mais calmo, que está adorando o campo, o espaço dessa casa. Eu mudei muita coisa, porque ele era um cara que ia todo dia para Quilos, porque não, as moças que ajudam aqui, que é 2, 3 vezes por semana, não cozinhavam para ele. Quando cozinhava, ele também não estava nem aí. Então, ele comia qualquer coisa na rua. Isso mudou. Então, eu comecei a ver a necessidade de organizar uma casa. Como eu estou te dizendo, isso não é frescura, não. Nunca fui mulherzinha. Quando eu digo que sou feminista, é porque eu me identifico muito com o temperamento masculino. Eu sou extremamente, eu uso a feminilidade a meu favor, mas sou extremamente homem na forma de ser. E eu me vi fazendo coisas que eu não faço, decorando a casa do jeito que eu queria, fazendo cardápio, lavando louça o dia inteiro. Minha mão tá um caos, ela brilha, porque é álcool de manhã quando você sai na rua para fazer alguma coisa, e depois muito sabão para limpar e lavar. Então eu lavo tudo, lavo panela. Eu estou descobrindo uma outra Silvia e eu estou achando que isso está sendo muito enriquecedor, Imagina, ainda mais uma né? atriz, né? Para quem está ali criando e descobrindo coisas em si, um universo. Eu escrevi que eu prefiro pessoas povoadas a povoamentos sem pessoas. E você se descobrir cada vez Uhum. mais povoado, descobrindo aí seus vilarejos. Eu acho isso muito bacana É. mesmo.
Que você diria, que você diria para uma pessoa que está na bad, que está de repente aqui assistindo a gente, fala assim, pô, vou lá ver o que a Silvia tem para dizer nesse momento. Fica muito difícil quando a bad é muito profunda. Eu acho que a companhia de pessoas que não vivem na bad pode ajudar uma pessoa que está na bad. Eu acho isso. Se você é Uhum, infeliz vai se uhum. juntar a alguém que também fica mais difícil. Mas isso é meio que individual, né? Cada um reage de uma Sim, forma. No sim. começo, quando eu estava aqui, Qual foi a eu coisa. tinha medo, porque eu tinha medo de dizer assim, fala. Não, fala, o que você tinha medo? Eu tinha medo porque diziam que essa doença, todo mundo que é acima de uma certa idade, né? Bom, que era perigosíssimo. Então, tinha um pouquinho de dor de garganta, eu já me sentia com Covid nas últimas. E esse pânico que eu tive, eu acho que várias pessoas tiveram. Depois isso mudou. Não peguei gripe nenhuma, tomo milhões de vitaminas, mas era um medo permanente de como é que é esse vírus? Como é que é você ficar com respirador? Quer dizer, o pânico que eu acho que as pessoas sentem é que ele mexe com o que a gente tem de mais precioso, que é a nossa respiração. A É, falta de ar, um respirador que não te deixa respirar, tantas pessoas que perderam parentes, é frio do que a gente vê e não acredita o que está acontecendo. Porque se você for entrar nisso, você fica babando no chão e não levanta mais, né? exato, exato, claro. A questão do luto, né? A gente fala muito disso, de não poder viver o Uhum, luto, que é você faz análise há muito tempo, que é super importante viver o luto. O luto tem um papel fundamental, e essas pessoas que estão perdendo é, os parentes, enfim, amigos, não estão conseguindo uhum. fechar esse ciclo, É, porque não tem isso é terrível. velório, Eu enfim. perdi, é. Eu perdi uma amiga jornalista, é, que morreu, né? Ela era fumante, mas morreu assim, que o marido não pôde se despedir, que aí você faz a missa de sétimo dia através de Zoom, de YouTube. O próprio Daniel Azulay, que é casado com a Uhum. Beth, que também joga bridge, que é muito amiga minha, que coisa triste, né? De repente, você perde pessoas amadas, queridas, e você não pode ter contato com elas, né? É muito preocupante. Mas isso é que não adianta a gente ficar em cima, né? Porque eu acho que a ideia é você tentar desviar o olhar sempre, né? Tentar desviar o olhar. E o que eu achei muito interessante você falar, porque geralmente as pessoas intelectualizadas falam assim: ah, tudo que a gente fala que é otimista está sendo poliana. Ah, não, é poliana, é poliana. Gente, assim, não Foi o que eu vamos nem falei para para um você, lado e nem não para tem o nada a ver outro, com né? Ó Poliana. vida, ó azar, exato. Nem ó vida, ó azar, e nem Desculpe, eu uhul, acabei tá de ver tudo que eu muito estava bem. Não, carregando e não vamos. estou carregando nada. Peraí. Eu achei que estava O que? O carregando, pronto. celular? Tá com pouca Não estava. bateria? Está com pouca bateria, não, mas agora eu botei. Também já deve estar chegando, né? Que a gente falou para burro. Ou eu falei muito. Não? Ah, não, eu também sou faladeira. Qual Você foi a ficou em coisa mais silêncio. bonita que você viu? Qual foi? Não, porque a gente tem que aprender a escutar, né? Principalmente quando a gente entrevista. Qual foi a coisa mais bonita que você Você viu está cortada. nesse período? Tô cortada como assim? Tá, O que eu tô falando? O que eu tô tá falando tá cortada demorando a chegar você. para você? Tá muito. Tá, mas Não sei se pro. Tá. Uhum. então Fala. vamos lá. Vou falar, não tem problema, eu falo de novo. Qual foi a coisa mais bonita que você viu nesse período? Uma imagem, uma atitude, um comportamento? Tantas coisas me comoveram em seriados, em filmes, a natureza, como eu falei, momentos Uhum. em conversa, música. A música sempre me toca muito. Eu adoro botar uma música que vai me tocar a alma, e aí dá vontade, sabe? Foram tantas coisas. O Música reconhecimento é dessas. genial. A música sempre, né? Música, você ficar com. Você vê a lua cheia. Eu tenho uma coisa
Eu vou aqui para minha varanda, isso aqui é um condomínio, e eu solto o berro do Ra. Eu puxo a energia do céu e solto um Ra, que dizem que isso é muito bom. Não sei se é ou não, mas pelo menos eu me sinto muito bem. Uma lua cheia me dá uma sensação muito forte. Sinto muita saudade de abraçar os filhos, né? Porque não pode. Então, isso é uma coisa que eu sinto falta, né? É o abraço do outro, né? Eu acho que o meio artístico ele é muito amoroso. A gente se abraça, se beija muito. Isso Sim. não tem mais, né? Eu faço isso com as Uhum. cachorras, com os cachorros aqui e com o marido, só Eu faço, isso. eu faço com a minha gata. Aham, sim. Qual a primeira coisa que você vai fazer quando a Ah. gente se sentir, quando a gente estiver efetivamente seguro? Você sabe que tem uma história que eu gosto de contar, porque eu me identifiquei muito. Eu amo café expresso, eu tenho aparelho de Nespresso, eu tomo muito café, e eu no Rio, um hábito que eu tenho é de sair, meu cafezinho expresso, que vem com aquele chocolate, em vários lugares do Rio de Janeiro, eu adoro sentar e tomar meu café. E eu li uma história que eu achei, ali mandaram por WhatsApp, eu não me lembro mais, de um italiano já mais senhor, que sai assim, io voglio prendere un caffè, io voglio prendere un caffè. E a filha diz assim, não, não, papa, não pode prendere caffè, adesso não, não pode. Eu não falo italiano, mas dá para entender. E aí a filha diz, você não pode sair para tomar café. E ele dá a volta da casa e tem uma espécie de balcãozinho. Aí ele diz assim, um café prego. Ele tá na casa dele, aquele café expresso, para sentir que ele saiu para tomar aquele café. Eu achei genial, porque eu sinto falta Uhum. do cafezinho. Você olha as pessoas entrando, você pode conversar ou não com alguém. Então, isso faz falta. Né? E o restaurante que você vai com uma Muita. amiga, eu saio muito para encontrar as minhas amiguinhas, sair para almoçar, bater papo. Isso você não tem mais no momento. Agora, eu falando outro dia com uma pessoa no telefone, e eu disse, a que horas a gente pode conversar se falar pelo telefone? Aí ele disse, Silvia, vamos fazer que nem antigamente? Pega o telefone. Se eu não puder falar, eu vou dizer que não estou podendo falar. Porque agora você tem que marcar hora com o filho, com É todo mundo. verdade. Não, não tem mais naturalidade. Você não pode pegar um telefone e dizer, vou te ligar. Né? Uhum. De repente Cinema é outra tocar e coisa que eu ser sinto aquela muita falta. surpresa. Hum. É, cinema é Mas uma coisa isso que eu já sinto muita vem de falta. antes. Pois é, Uhum. eu estava conversando com um poeta e ele falou, Ah, eu fiz essa mesma pergunta para ele falou assim que ele tinha vontade para o cinema e que muita gente criticava, pô, mas você vai sair de um confinamento para entrar numa sala de cinema em pause outro YouTube. confinamento, mas só quem Peraí. curte arte. Oi? Que engraçado. Por que que de vez em quando você está ouvindo? Tô te ouvindo Tá? bem, tô te ouvindo Tá. bem. É porque tem muito Tô. delay. O cinema eu sinto falta, o teatro eu sinto falta, é o palco, estar no palco é uma coisa que é a sensação do ao vivo, né, que é o grande barato para o ator. Né? A própria televisão eu sinto falta também, né? O que existe o carinho, a Maria Joana, que eu adoro, que fez minha filha em Sol Nascente, que eu fiz na Globo, que ela me chama de mãe até hoje, assim, mãe, que saudades, mãe, sabe? Então, esse contato é um contato que dá, que você sente falta, dos colegas, dos amigos, do abraço, enfim. A gente está vivendo Tem uma uma coisa de situação difícil. espiritualidade? Você tem essa coisa de espiritualidade? Porque, por exemplo, a Valéria falou assim, quando você falou do Ra, falou assim, a deusa lua. Você tem isso com você também? Segura um Eu pouco você tenho, ou eu você é tenho, eu sou... ateia? Não, eu não sou ateia, não, mas tem uma frase que eu amei, que eu vi daquele rapaz, Léo, como é o nome dele? Arezo, Azera, Areza, é um que escreve no Globo, que é super inteligente, super culto, e aí o Léo Franco, do Solar de Botafogo, perguntou para ele, e qual é a tua religião? Ele disse assim, eu sou um ateu não praticante. Eu adorei o não praticante. Eu não sou ateia, eu não sou ateia, eu sou de fundo religioso, fui criada como católica, mas eu não gosto de nada que represente fanatismo em nenhuma área, tá entendendo? Uhum, Então eu sou uhum. mística, eu sinto uma coisa de um Deus maior, quero acreditar, não sei de alguém que realmente saiba que voltou, né? Isso é uma coisa complicada e esse é um papo infindável, né? Porque existe tanto Sim. radicalismo e eu tenho a minha forma de ver, né? Então tem uma coisa religiosa sim,
mas sem levantar bandeiras, que faz parte do meu nome. Já levantei tanta bandeira para outras coisas, né? Tem gente perguntando se você tem dica de livro agora, um bom livro, Eu tô uma lendo boa agora leitura. é, Horas Nuas, que eu tô lendo, que eu tô achando muito interessante. Você E eu falou, acabei, você falou. acabei de ler um livro de um espanhol, vendeu mais de 1 milhão de cópias, chamado Pátria. É um livro que fala do ETA, e ele aborda as pessoas que mataram Hum, e as que foram mortas e os uhum, familiares. É um uhum. livro denso, eu não li em pouco tempo, mas muito bem escrito e que mostra uma realidade que o mundo inteiro viveu isso e, sobretudo, se você quer, toda a América Latina viveu isso de alguma forma, né? Bem interessante. Eu Você adoro ler. fala que o que a gente, O você Pintacilgo fala foi. o que a gente leva da vida é a visão do outro, é olhar para o outro. E ao mesmo tempo você também fala, eu tive vários relacionamentos, eu já fui muito namoradeira. Você acha que tudo isso te ajudou, esse teu olhar para o outro, o contato com outras pessoas, o conhecer muitas pessoas, o se permitir apaixonar-se, Isso eu sou porque uma é pessoa de que uma estou. disponibilidade ter muitos Eu estou relacionamentos. permanentemente aberta ao apaixonar. E você pode se apaixonar realmente por um momento, por um olhar, por uma pessoa. Eu gosto de pessoas, eu sou curiosa, eu gosto de saber do outro. Eu tenho, eu sinto muito. Aqui eu estou sendo entrevistada e estou falando muito, mas eu gosto de saber do outro. Você disse que gosta de fazer pequenos textos, que você gosta de escrever. Eu lancei um livro e sempre penso, eu gostaria de desenvolver isso. Você sabe que o meu avô era primo irmão do Manuel Bandeira. Então a família foi Uhum. criada com essa coisa do grande poeta Manuel Bandeira. Eu sou apaixonada pela palavra escrita, pelo livro, pelo que emociona. Isso é a minha forma de ser. Sinto falta de não estar lendo da forma que eu lia, mas eu acho difícil nesse momento ficar fazendo tudo que eu quero fazer e ainda ficar lendo que nem uma louca, mas é importante. É enlouquecedor. Você queria, a gente está chegando no É verdade. finalzinho da live. Você queria Uhum. falar algum texto, cantar algum trecho de música, se expressar artisticamente de alguma forma nesse Não, mas tem momento? uma frase que eu adoro do Calderón de la Barca, que é um grande escritor que já morreu há 1000 anos atrás, espanhol, que dizia assim: que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Uau! E os Silvia, muito obrigada. sonhos são. Obrigada a você, Dani. Estou Silvia, adorando. Estou vendo um muito monte de gente aí que eu obrigada. conheço. Uhum. Gente, não, e um monte de Sim. gente que eu conheço também. Pessoal, sigam a Silvia, falou aqui do trabalho. A live vai ficar lá no IGTV. Então, sigam a Vai, Silvia, que ela está com um bom. trabalho Tá, vou lindo, lá. fazendo várias, vai ficar lá no IGTV. Então, Que bom. sigam a Silvia, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Quem gosta de história, me segue lá no Boa História com Daniela Lobo. Tem sempre história por entrevista, tem história por Uhum. microconto, tem poema. Silvia, Um beijo, prazer Dani. falar Amei com você. também, viu? Foi Finalmente, a gente massa. está É um ano verdade. se falando, É né? Ainda verdade. tem Agora histórias saiu. que ensinam, ainda É. tem histórias que ensinam, que é o meu outro programa que eu quero muito que você participe Mas com o também. maior prazer. Você sabe que essa é a minha primeira live e a primeira a gente nunca esquece. Tá certo? Oh, que Um coisa boa, não beijo. vamos perder contato, Tchau. não. E para vocês todos, Beijo, Beth Soler, todo mundo que eu estou vendo aí. Beijos. Tchau, tchau. beijo. Obrigada, Desculpem eu não Dani. ter. Obrigada a você. E pessoal de casa, desculpa eu não ter comentado mais, é porque assim, não dava, né? Silvia Bandeira, a gente aqui Uhum. num papo, mas vai ficar Tá. tudo aí, de repente depois ela responde. Tá legal. Beijão, uma Beijo. ótima Beijo grande noite. para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.